Algum dia, 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 trombetas ao soar, algum dia, algum dia, trombetas ao soar, algum dia, algum dia, força por quando me chama, força por quando me chama, força por quando me chama, algum dia, algum dia, sem tristeza, algum dia, someday, 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 someday. De continuar nosso estudo. Estamos na lição número 7. A lição sobre... São duas lições, na realidade. A lição sobre crer. Crer é um assunto muito bom, muito importante, e nós temos que prestar bem atenção, pois eu vou ter que correr um pouco, eu falei demais antes. Já estamos começando um pouco atrasado, me perdoe por isso. Crer é extremamente importante. E a segunda parte é arrependimento. Vamos ter um pequeno intervalo entre as duas lições, se permitir, porque são duas lições e já estamos começando atrasado. Pistis, a palavra grega, que significa crença ou fé, é a mesma palavra na língua grega, na língua original. Então, sempre que falamos fé, lembre-se de que crença, crer, é a mesma palavra na língua original. Mas, infelizmente, ouvimos muito, crer, mas crer o quê? Pois, muitas vezes, né, não há nenhuma explicação, crer. Ou, a maioria das vezes é crer em Jesus. Graças a Deus por isso. Mas então, crer o quê sobre Jesus? Primeiro, vamos deixar Deus mesmo definir a palavra fé, pistis, ou crer, crença. Hebreus 11:1, a palavra sobre fé, pistis, a palavra de pistis, o capítulo de pistis da palavra no Novo Testamento. Ora, a fé é a certeza. O contrário é dúvida. Se temos dúvida, então não temos certeza, não temos fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, as coisas no futuro. Não aconteceu ainda, não podemos ver o futuro, né? Mas nós sabemos, por exemplo, nós somos cristãos e nós sabemos que no futuro haverá um dia de juízo. Não podemos ver, é no futuro, não é no passado, nós podemos ver
o presente, lembrar o passado, mas não podemos ver o futuro, mas por fé na palavra de Deus. Não é fé cega, muito pelo contrário, é fé provado, evidenciado, declarado pela palavra de Deus. Fé, certeza das coisas do futuro. Segundo, a definição é a convicção. Novamente, a mesma coisa, a certeza, a convicção, a certeza, eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza, é igual a dizer, eu sei, eu não tenho dúvida. E sempre que vemos essa palavra, eu sei, eu tenho certeza, é fé. Nós temos certeza de duas coisas. Primeiro, das coisas do futuro, e agora, convicção de fatos que não se veem, ou coisas invisíveis, como Deus. Deus existe. Nós não podemos ver, pois é invisível. O mundo espiritual em que vivemos, os espíritos são invisíveis, mas podemos ver. Está bem claro, não é nada misteriosa de jeito nenhum para nós, pois nós podemos ver estas coisas invisíveis, e coisas espirituais são coisas eternas, são invisíveis. Tudo que é visível perece, enferrujando. As mariposas ficam comendo as nossas roupas, não é? E acabam. E este mundo, com tudo que existe no mundo, vai perecer totalmente, não é? Pedro nos diz. Agora, em versículo 6, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Não é possível agradar a Deus se não tiver pistas, certeza, convicção. Eu sei que haverá um dia do juízo. Eu sei que Deus existe. E veja, porquanto é necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que, primeiro, Deus existe, Ele existe. É fé, é a certeza. Nós não temos nenhum pingo de dúvida. Temos a certeza, sabemos que Deus existe, não é? E, segundo, nós cremos que Ele existe e nós cremos que Ele vai ser o galardoador, recompensador dos que o busquem. Então, nós buscamos a Deus e sabemos, temos a certeza de que Ele vai recompensar, vai dar a herança do reino para todos os que estão obedecendo, não é? Conhecemos bem João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele pistes, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como podemos ver desse versículo, crer em Jesus, aquele que nele crer, não morrer. Espiritualmente, neste caso, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Como sabemos desse versículo e muitos outros, crer em Jesus é primordial, é essencial. Não será salvo se não crer. Agora,
Crê o quê? O que é mesmo que devemos crer? Jesus já fez tantas coisas maravilhosas, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando os mortos. Ele falou que aquele morto há 4 dias, Lázaro, Lázaro, venha para fora. E ele veio para fora, vivo. Jesus ensinou coisas impressionantes. Ele ensinou que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Não apenas obrigando a nós mesmos a seguir, a obedecer, mas de coração. Deus diz, eu vou colocar as minhas leis dentro das mentes e dos corações deles. Isso é o Novo Testamento, a nova aliança. De todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de toda a força. Uau! De tudo. Amar a Deus. E como amamos a Deus? Nós vamos até o Deus e, abraça, eu te amo tanto. Não, nós já vimos, né? A maneira de amar a Deus é obedecê-lo, não é? Obedecer. Segundo, ele nos ensinou a amar o seu próximo. Oh, que bom, bom demais, demais. Amar seu próximo. Este mundo seria outro, se não, se pudéssemos amar. Amar seu próximo como a ti mesmo. Amar seu inimigo. Chocante para nós, seres humanos, tão egoístas, não é? Pensamos em nós mesmos, não é? Perdoar. Se não perdoar, não será perdoado. Entenda, essas coisas são essenciais para ser salvo. Ele não apenas nos mandou amar, ele nos amou e nos mostrou como amar, não é? Eu imploro, abre a sua mente para crer em Jesus. Mas crer o quê sobre Jesus? O apóstolo João escreveu o Evangelho de acordo com João por um motivo, para provar quem é Jesus. Declarar, sim, mas mais ainda, provar. E eis ele vem das provas. Aqui é uma declaração de Jesus. E João 5, 18 a 23, por favor, decore isso, não esqueça, pois você vai querer ensinar as pessoas a crer? Crer o quê? João 5, 18 diz, crer o quê? Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois não somente violava o sábado, pelo menos na opinião deles, né? Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Nós falamos muito, né? Jesus é filho de Deus. Mas o que significa filho de Deus? Ou mais ainda, ou melhor ainda, o que significava filho de Deus para eles, a quem Jesus falou? A interpretação deles era igual a Deus. Filho da mesma família de Deus, não é? Igual a Deus. Agora, Jesus podia confirmar isso? Ou ele podia dizer, não, eu não quis dizer
que eu sou igual a Deus, não é? Embora eu podia negar ou confirmar. Vamos apenas deixar o próprio contexto dizer se ele está concordando ou negando. Não, eu não quis dizer isso. Ou, agora você está entendendo, não é? Ou rejeitar, ou confirmar. Vamos examinar o contexto para dizer, ele concordou ou rejeitou, corrigiu, não é? Então, é versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Ele ressuscita quem ele quer ressuscitar. E escuta, ele não precisa dizer, Deus, por favor, ressuscite. Jesus não precisa fazer isso. Por exemplo, ele diz, Lázaro, venha para fora. Ele não diz, por favor, Deus, que ressuscite Lázaro. Ele não faz isso. Ele não precisa fazer. Ele ressuscita a quem ele quer. Uau! Então Jesus está negando igual a Deus? Ou confirmando? Negando ou confirmando? Então, preste bem atenção, pois ele vai continuar ou negando ou confirmando. Versículo 22, o Pai a ninguém julga. Antes julgava, mas agora não julga mais ninguém, mas ao Filho confiou todo julgamento. Todo julgamento. Uau! Por quê? Porque o Deus Pai deu todo julgamento ao Filho, a fim de quê? A fim de que todos honrem o Filho. Da mesma maneira, da mesma quantidade, honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Igual. Não mais, nem menos. Deus Pai confiou todo o julgamento a Jesus, Deus Filho, para que todos honrem Jesus igual ao Pai. Igual. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Está escrito, Jesus confirmou igual a Deus ou rejeitou, corrigiu. Deixa a Bíblia falar, por favor, não é? Capítulo 10, versículos 27 a 29. Você vai ficar chocado. As minhas ovelhas, Jesus diz, ouvem a minha voz, eu as conheço e eles me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais. E ninguém as arrebata da minha mão, a mão de Jesus. Ninguém é forte o suficiente para entrar e roubar as ovelhas de Jesus da sua mão. São protegidos na mão de Jesus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém poderá arrebatar. Não pode.
Por favor, entenda. Estão na mão de Jesus ou na mão do Pai? Qual? A resposta é, veja o que Jesus diz nas próximas palavras. Eu e o Pai somos, ok? Um. Nós somos um, não dois. Nós somos um. Uau! Que coisa! Jesus é Deus? Jesus é Deus? Eu e o Pai somos um, não dois. Não é? O capítulo 14, veja. João 14, 4 a 10. Uau! Isso é muito interessante. E vós sabeis o caminho para onde vou? Isso é Jesus, só falando com os 12 apóstolos. Você sabe para onde eu vou? Disse-lhe Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Peraí. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez Jesus não entende a gramática muito bem. Por que ele disse ninguém vem ao Pai? Muito interessante, não? Por que ele não disse ninguém vai ao Pai? Ele não disse quem vai ao Pai. Ele disse quem vem ao Pai. Não pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que podemos ir para Deus Pai? Ir para Jesus. Se vocês, Jesus falando exclusivamente com os 12 apóstolos, se você tivesse me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora, Jesus falando com os 12 apóstolos. Agora, desde agora, ou conhecem o Pai e têm visto. Tem visto? Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, há 3 anos, né? Morando com vocês, viajando com vocês e ainda não me conhece. Hã? Ainda não me conhece. Quem me vê o Pai. Hã? Como é que você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você não crê? Você não crê? Crê o quê? Crê exatamente o quê? Você não crê? Uau! O que é mesmo que Jesus está dizendo? Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu falo, eu não digo por mim mesmo. É o Pai que está falando, que permanece em mim, fazendo a sua obra. Em mim, eu falo só o que o Pai fala. Se você vier para mim, você está vindo ao Pai. Quer me ouvir? Quer ouvir a Deus? Escuta. Jesus está falando. É Deus falando.
Se você não crê por causa das declarações, ok. Pelo menos crê por causa dos milagres, das obras que eu venho fazendo. Homem não pode fazer isso, só Deus pode. Eu não falo a Deus, por favor, Deus, cure, por favor, Deus, expulsa, por favor, Deus, ressuscite. Ele mesmo faz. Acredite, não é? As palavras que vos digo, eu não digo as minhas palavras, eu falo o que o Pai fala. Eu faço o que o Pai faz. Creia-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Pelo menos crê por causa dos milagres. O capítulo 8, sem dúvida, é o capítulo mais, eu vou dizer, mais crítico quanto a este ponto. Se você não crer em Jesus, se você não crê que Jesus é Deus, você não será salvo. É as palavras de Jesus. Veja o que ele diz. João 8:28, ele diz, quando levantar, diz, o Filho do Homem está falando sobre a sua crucificação, levantar Jesus para ser crucificado, então sabereis que eu sou. Muitos tradutores não sabem o que fazer com isso, mas quando você estuda o capítulo inteiro, você sabe sem nenhuma dúvida. Aqui eles dizem, eu sou aquele que eu disse, ou alguma coisa, não é? Pois no original diz somente, sabereis que eu sou. Que coisa estranha, pelo menos, né? Mas continuamos, ele diz, versículo 58, por favor, preste atenção. No mesmo sermão, ele diz, no fim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, 2 vezes, isso é muito importante, Jesus está dizendo, em verdade, eu lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Novamente. Nós lembramos em Êxodo capítulo 3, quando Moisés disse a Deus, né, eu vou para Egito, pedir o faraó para livrar seu povo Israel para ir embora da escravidão do Egito. E ele vai dizer, que Deus é esse? Não é? E você vai para os próprios israelitas que estão em escravidão já há mais de 400 anos. Eles não sabem quem é Deus, não é? Seus tataravós sabem, mas eles estão em escravidão há séculos. Eles não sabem quem é Deus mais. Já tem muitos anos que já não sabem. Agora, quando ele perguntou, eu preciso saber o que é seu nome para poder responder. Que Deus é esse? Então, Deus, Pai, disse a Moisés, eu sou que eu sou. Você vai lá e fala para eles, o eu sou te mandou. Deus está, assim, te dando seu nome, ou seu nome no seu BI, não é? No seu bilhete de identidade. Eu sou é o meu nome, não é? Eu sou que eu sou.
Nós poderíamos fazer uma lição muito grande somente sobre esse nome, só para lembrar que existe uma outra maneira na língua hebraica para dizer que eu sou. Não sei exatamente como pronunciar, pois não, hebraico não tinha vogais, não é? Para saber YHWH. Como é que pronuncia isso? Sabe o que significa essa palavra? Eu sou. Deus sempre era o eu sou. Quando você vê no seu Velho Testamento, Senhor, em tudo maiúscula, sabemos que essa palavra é eu sou. Sempre. Agora veja o versículo 24. Chocante. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Deus está tentando te dizer, Jesus está dizendo, se você não crê que Ele é o Deus Criador, você não será salvo. Ele é que está dizendo, eu não disse. Se não crê que eu sou, morrereis nos seus pecados. Não será salvo. Agora percebe a importância disso. Muitos dizem, crê em Jesus, e não sabem nem o que crer. Claro que não ensina o que crer. Eles nem sabem que Jesus é Deus. Agora, desde o princípio de João, ele começou lá no primeiro capítulo, versículos 1 a 3. No princípio era o verbo, e nós vemos em versículo 14 que o verbo é Jesus, Deus, Jesus. Que o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Era Deus. Era. E nunca parou de ser. Escuta, por favor, deixa a Bíblia falar. Todas as coisas que existem, que foram criadas, que foram feitas, foram criados por intermédio dele. Jesus é seu criador, seu dono. Já ouviu falar de ele é o Senhor do sábado? Ele escreveu os 10 mandamentos. Ele é o autor do Velho Testamento. Ele existia antes de Abraão. Ele era o eu sou antes de Abraão. Ele é Deus, o Criador. Tudo que foi criado por Ele. E sem Ele, nada das coisas que existem foram feitas. Sem Jesus, nada existe. E vimos em 14 o verbo, a palavra logos na língua grega. Logos, eu gosto dessa palavra, mas isso para uma outra lição. É importante a palavra. Pregue a palavra, por exemplo, né? Nós vemos o logos. O verbo, logos, a palavra, mesmo nós traduzimos o verbo, que mais literalmente é o verbo, ou a palavra, se fez carne. E ele, o verbo, se habitou entre nós, os 12 apóstolos. João escrevendo, entre nós, os apóstolos.
E ele cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória. Glória como unigênito do Pai, que significa, unigênito do Pai significa igual a Deus. Se você crê em Jesus. Se você não crê, não será salvo. Simplesmente. Não será salvo. Como você pode ver, deixa a Bíblia falar, começa a falar as coisas essenciais para sua salvação. No dia do juízo, você vai se apresentar perante Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o juiz. E ele vai dizer: você não creu em mim, nem sabe quem sou. Como podemos ver, essas lições são essenciais para a salvação. Ele vai chamar o seu nome. Em Romanos capítulo 10 e versículo 9, se nós confessarmos o seu nome com a nossa boca, Jesus é Senhor. Interessante, muitos hoje em dia dizem, aceita Jesus como Salvador. Muito bem, aceitar salvação. Muito bem, aceitar. Por que não aceitar como Senhor? Mestre, dono, criador. Por que somente aceitar as bênçãos dele e não se submeter a ele? Desculpe. O mundo, eu vou dizer, o mundo denominacional, eu não faço parte. Rejeito denominacionalismo, rejeito. É contra Deus, é contra Jesus, é contra a palavra de Deus. É só orgulho. Nós deixamos Jesus ser Deus. E nós não. Homem não. Nós temos que crer que Jesus é o Senhor, não apenas o nosso Salvador. Ele é nosso Senhor e nós devemos obedecê-lo. Senão, não seremos salvos. Eu fico muito triste por milhões de pessoas que se chamam cristãos. A maioria. Absoluta não, mas a maioria dos cristãos dizem, basta crer. Não, nem mesmo falam isso mais. Agora é só, basta aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Desculpe, mas isso não está na Bíblia. É fabricado por homens. Só. É necessário se arrepender dos pecados ou não é? Como veremos, é necessário. E você já sabe disso. Se, então, já que é, então, necessário para ser salvo, se arrepender, não basta crer. Nunca foi verdade. Basta crer. É mentira. Desde sempre. Aliás, essa doutrina é nova. Ficou popularizado mais ou menos nos anos 1950, por aí, pelos
campanhas evangelísticas de Billy Graham, o grande batista, não é? Que não inventou isso, mas popularizou, não é? Mas Atos 3:19 diz que arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. É necessário. E o próprio Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Basta crer. É mentira. É pregação dos homens, não de Deus. Nunca foi a palavra de Deus. Pistes, crença, fé, que nós vimos, é uma coisa de nossa mente apenas. Crer, fé, é somente o que acontece na mente ou existe mais do que isso? Tiago, grande conhecido presbítero na igreja em Jerusalém, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu, Tiago 2:14-26, eu imploro, deixe a Bíblia falar, por favor. Deixe a Bíblia falar, por favor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que não... dizer que tem fé, mas não tem obras. Ele não obedece, ele diz que... Ele fala, por exemplo, Jesus é Senhor, Senhor, mas ele não obedece. Não tem obras, não obedece. Eu sei, essa palavra obras assusta muitas pessoas. Por favor, deixa a Bíblia dizer. Se diz obras, então, é obras. Obras, nunca obras salva ninguém. Por favor, amadurece-se, deixe a Bíblia falar. Se a Bíblia diz obras, então é obras. É obedecer. Mas qual é o proveito? Se alguém disser, ele só diz que ele tem fé, ele crê, mas ele não faz nada. Preste atenção, pois o propósito deste trecho da passagem é para descobrir qual é a fé que salva. Este tipo de fé pode salvá-lo. Ele só diz. Ele não faz. Só diz. Este tipo de fé pode salvá-lo. Ele está perguntando. Ele novamente pergunta. Se algum irmão ou irmã estiverem carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano e algum de vocês disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você já sabe, né? É uma pergunta retórica, ou seja, não esperamos nenhuma resposta, pois a resposta é completamente óbvia. Não tem proveito nenhum. Não é? Ele só diz, ele não faz. Não é? Isso sempre tem sido um problema. Pessoas dizendo, fingindo ser cristão, não são cristãos. Só dizem, só querem a fachada, querem aparecer como seguidores de Deus. Não são. São fingidores. Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas. Não são cristãos. São fingidos. Eles dizem, não fazem.
É como nós sempre vimos em Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, não é? Pois ele continua e explica que não é mesmo os que dizem, mas os que fazem, não é? Assim também a fé sem obedecer, eu creio, mas não obedecer, por si só, está ok. O que diz a Bíblia? O que diz presbítero Tiago, irmão de Jesus? Está morta. Fé, dizendo só, sem obedecer, não salva ninguém. Fé só na cabeça não salva ninguém. Alguém vai dizer, você tem fé. Muito bem. Eu tenho obras, então mostre-me a sua fé sem as obras. Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, fé sem obedecer não é fé. Não é fé. É fingido. Fé falsa dos falsos profetas, não é? Você crê que Deus é um só, que há um só Deus? Muito bem, os demônios creem. E eles tremem, eles estão com medo. Os demônios creem. Não obedecem. Esse que é o ponto, né? Fé sem obedecer. Este tipo de fé vai salvá-lo? Não. Não. Você, hipócrita, está escrito aqui. Homem insensato, homem insincero, fingidor. Ele não é um seguidor de verdade. Queres ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obedecer, sem obras, é inoperante. Não faz nada, não faz nada. É inoperante. Não foi por obras que o nosso pai, o pai dos judeus, foi justificado. Peraí. Abraão foi justificado por obras? Hã? Por favor, preste atenção ao que a Bíblia diz. É um imploro. Só deixa a Bíblia falar. E preste atenção ao que fala. Pois ele diz, não foi justificado quando? Escuta, nós não estamos aqui falando sobre como ser salvo. Estamos falando sobre quando. Quando é que fé se torna fé legítima? Pois antes de obedecer, não é fé. Abraão, você crê? Então, pegue seu filho, seu único filho, vá e sacrificá-lo. Você lembra, né, na história? Ele ajeitou tudo e foi com Israel para ser sacrificado. E ele está a ponto de matar seu filho. Quando Deus viu, agora eu sei agora que você crê, que você tem fé. Quando? Quando ele ofereceu seu filho no altar. Quando? Não como. Como é que uma pessoa é salva?
100% pela graça de Jesus. É como? Quando? Quando ele obedece. Quando ele obedece. Antes não. Antes, fé não é fé. É inoperante. Está morta. Não é? Então, nós não estamos falando aqui como. Como uma pessoa salva pela crucificação de Jesus na cruz. Por fé. Não fé inoperante. Não fé desobediente ou não obediente. Não, isso não é fé. Esse tipo de fé não salva ninguém. Por favor, observa que a fé operava juntamente com as obras, a obediência, não é? Abraão creu, fé, pistes, tinha fé, mas ele não foi salvo, justificado, até quando ele ofereceu seu filho no altar. Pode parar. Eu agora sei que você crê. E Deus salvou o seu unigênito. Nós vemos então que fé opera junto com obras. Se você está falando sobre fé, não é fé. Até que obedeça. Obras não salva ninguém. Não é obras para merecer salvação. Ninguém merece, já pecamos. E já merecemos receber o salário, né? O pecador merece a morte. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou, completou. Fé sem obedecer está incompleto. Fé com obras, com obediência, se completa. E se cumpriu as escrituras que dizem Abraão creu em Deus e a sua fé foi imputada com justiça. Justiça. Ele merece salvação? Não. Ninguém merece salvação. Ninguém vai merecer salvação. Não merece, nunca vai merecer. É só pela graça, né? Abraão creu. Quando? Quando ele obedeceu, não é? Abraão creu em Deus e essa fé, pistes, foi imputado para justiça e foi justificado. Então, verifica, pessoas, por favor. As pessoas são justificadas quando obras, quando eles obedecem, não por fé somente, basta crer. Mentira! A Bíblia diz exatamente o contrário. Não por fé somente. Não por fé somente. Nós dizemos, somente crer, basta crer, basta, não, eles expulsam até crer, basta aceitar as bênçãos de salvação. Mentira, falsa doutrina, não está na Bíblia e nunca estava na Bíblia, nunca. Pois fé
sem obedecer não é fé. Não salva. Não é fé que salva, não é? Pois está morta. Outro exemplo, né? Da mesma maneira, nós vemos que também foi justificada por obras, não como, mas quando, por obras, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, isso foi fé. Ela não apenas creu, ela fez, não é? Então, nós temos que perceber que fé, crer, sem obedecer não é crer. Assim também fé sem obras está morta. Assim como o corpo, quando nós vemos sem o espírito, sem a alma, está morta, fé sem obedecer está morta, não faz nada, é incompleto, não salva ninguém. Até os demônios creem. Mateus 8, 28 a 29, tendo Jesus chegado a outra margem, na terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dos dois endemoniados saindo dos sepulcros e a tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram que temos contigo, ó Filho de Deus? Eles sabem quem é Jesus? Sabem, não tem dúvida, tem fé, sabem quem é Jesus. Ó Filho de Deus, viestes atormentar-nos antes do tempo? Eles sabiam que seriam atormentados. Eles sabiam que haveriam um tempo. Eles sabiam que era Jesus que ia atormentá-los. Eles sabiam, eles conhecem, sabem, não é? Tem fé, eles sabem. Convicção, certeza, eles têm certeza. Não é apenas alguma coisa na mente, gente, por favor. Marcos 1, 23 a 26, não tarda que apressasse na sinagoga, aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos conosco, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Eles sabiam quem era Jesus? Sim. Viestes a perder-nos? Eles sabiam que era Jesus que iria perder eles, não é? Eu bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles sabiam. Eu bem sei. Ele sabia. Saber, não tem dúvida. Certeza, convicção. Eles creram em Jesus, só não obedeceram. Fé sem obras não serve para nada. Os demônios fazem isso. Tiago declarou: fé, se não tiver obras, obediência, não salva. Que está incompleto, que está morta, é inoperante, que não pode ser provado como fé. Não tem fé, só diz, né? É inútil. Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é de Deus? Os demônios creem e tremem, mas não obedecem. Não é? A obediência é necessária para completar a fé. Fé sem obedecer é fé incompleto. Basta crer? Não, só os hipócritas dizem isso. Só os hipócritas dizem isso.
verdade. Nunca era verdade. Não está na Bíblia. O contrário é que está na Bíblia. Veja, é necessário crer e obedecer. Obedecer, por favor, nunca pensa sobre fé sem obedecer, pois fé sem obedecer não é fé. É fé falsa, imitação, hipócrita. Simplesmente hipócrita, não é? Pois não salva ninguém. Quando alguém só diz que tem fé, este tipo de fé pode salvá-lo. É exatamente o que Tiago começou a perguntar. Mateus 7,15, nós conhecemos muito bem sobre aqueles hipócritas, né? Acautelai-vos dos hipócritas, os falsos profetas, eles vos apresentam disfarçados, né? Na pública, eles fazem muita coisa bonita, falam Jesus, Jesus é nosso Senhor, não é? Mas ele não é o Senhor deles. Eles só falam, não obedecem. Fazem até o contrário, roubam em nome de Jesus. Que vergonha! Roubam em nome de Jesus, não é? Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas. Por dentro, não são ovelhas. São lobos que comem ovelhas. Por favor, preste atenção. Jesus dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É a mesma coisa, não é? Fé falsa e fé legítima. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, muitos vão chegar no dia do juízo, eles vão dizer, né, tentando se defender, porque eles percebem, né? Deus percebeu que eu sou falso. O diabo estava tentando os convencer que cristianismo é isso. Ser cristão no exterior, mas não no interior, não é? É falso. Vão me dizer, Senhor, Senhor, temos profetizado, pregado em seu nome. Eles são pregadores. Não, eles não apenas são os membros, não, eles são os grandes, os líderes, os fundadores de denominações. Nós pregamos Jesus, não temos profetizado em seu nome, não temos expulsado demônios em seu nome. Estão tentando se defender porque eles percebem. Eles não são de verdade, não têm fé de verdade, obediente. Nós fizemos muitos milagres em seu nome. Então, Jesus vai responder, dizer a eles claramente, nunca os conheci. Nunca conheci vocês. Nunca tive relacionamento com você. Afastem-se de mim, vocês que praticam o pecado. Né? Em público falavam bonito, expulsavam demônios em nome de Jesus, pregavam assim, Jesus é Senhor. Não é o Senhor deles. Não é? Eles são falsos. Dizem, basta
só aceita a salvação. Hã? De onde veio isso? Não veio da Bíblia. Simplesmente não veio da Bíblia. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltar para continuar na segunda lição. Vamos obedecer, se arrepender. Veja o que segundo Pedro 3:9 diz. Ele diz, não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele, Deus, é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, morrer. Não, ele não quer que ninguém pereça. Ele ama muito. Quer salvar. Ele é muito longânimo para conosco e não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos, não alguns. Como nós vimos no dia de Pentecostes, ele começou a dizer como responder ao evangelho, não é? Pela primeira vez. O Novo Testamento entrou em vigor neste dia. E eles não sabiam o que fazer. Por isso, perguntaram, que faremos? Não é? Pedro e os apóstolos, todos os 12, estavam traduzindo nessas línguas todas, falando todos a mesma coisa. E chegou o ponto no sermão dizendo que vocês esperavam Jesus há 1500 anos, e quando ele chegou, o Messias, o Cristo, vocês crucificaram ele. Deus tinha feito ele de Senhor e Cristo. Quando eles perceberam isso, eles foram compungidos no coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, que faremos? E responderam-lhe, Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos. Um ponto crítico. Nós vimos que é necessário crer também. E vimos o que crer, mas é necessário se arrepender. Se não se arrepender, não será salvo. Ponto final. É essencial para a salvação. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Jesus estava explicando aos judeus, os super religiosos, eles iam para a igreja toda semana, eles não faltavam, eles estavam sempre ouvindo a palavra de Deus e cantando a palavra de Deus, e Jesus levantou algum exemplo de pessoas que foram sofrido de algum certo jeito mais do que outros, e Jesus disse, vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros? Não, não. Eu lhes afirmo que se vocês, os religiosos, os líderes dos religiosos, se vocês não se arrependam, todos vocês igualmente perecereis, morrerão espiritualmente. E deu outro exemplo, né, de Pilatos misturando sangue. Vocês acham que eles eram mais pecadores por ter sofrido dessa maneira? Não. Eu digo que se vocês se acham bom o suficiente para ser salvo, vocês estão errados. Vocês, líderes religiosos, também têm que se arrepender. Você pensa que você merece alguma coisa? Você merece ser julgado no lago de fogo como todos nós, todos os outros, todos nós merecemos. Vocês também.
tem que se humilhar e admitir: eu sou pecador. Deus, por favor, me perdoe. Eu errei. E como Paulo chegou na cidade de Atenas, cheio de ídolos, e nessa cidade ele, né, passava mal de estômago, pois ele percebia tantos ídolos e estava dizendo aos idólatras: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, não é? Nós, quando chegarmos perante Deus, nós não vamos poder dizer: eu era ignorante, por isso eu sou salvo. Não. Deus não levou o tempo passado, nos tempos da ignorância, não levou em conta. Mas agora, não é? Ele notifica a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Todos. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio daquele que destinou e acreditou diante de todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Jesus vai julgar. É necessário se arrepender. Todos, todos, todos. Eu não me importo, Deus não se importa se você pensa que é muito religioso. Você precisa se arrepender. E arrependimento não é apenas ficar triste que pecou. Porquanto, segundo Coríntios 7:10, 8 a 10, 7 a 10, talvez. Porquanto, ainda que não tenha contristado com a minha carta, ainda que vós tenha contristado, pois 1 Coríntios os contristou muito, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que a carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque foram contristados, mas me alegro porque foste contristados para arrependimento. Ficar tristes que pecou não é o que salva, não é? Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Ficar tristes não é arrependimento. Ficar tristes até o ponto de se arrepender, não é? Ficar triste não é arrependimento, é mais do que ficar triste. Pois ficar triste, segundo Deus, é muito bom, para que da nossa parte ninguém sofre dano, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Está procurando aquele caminho para a salvação, com certeza inclui arrependimento. Deus me perdoe, eu pequei. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas isso não traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, não é? Mateus 3, 7 a 8, vendo ele, porém, que muitos, João Batista, né? Está vendo os fariseus e escribas vindo para ser batizado com todos os outros, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, fruto digno de arrependimento. Fruto
digno. Ou, novamente, como a fé, mesma coisa, pode dizer, eu estou arrependido. Isso não significa nada. Produz, prova. Prova que você crê, ou prova que, neste caso, que você está arrependido. Os fariseus e escribas não estavam arrependidos. Sem fruto de arrependimento, não há arrependimento. É só arrependimento falso, insincero, inseguro, insensato. Deus quer nosso coração completo, não uma parte fingida, uma parte público, não é? Ele quer nosso coração inteiro para viver segundo Deus quando as pessoas estão olhando e quando as pessoas não estão olhando, não é? Ele não aceita menos. Ele quer nosso coração inteiro. Ele não aceita menos. Não podemos nos dar a Deus 50%, ou 70%, ou 80%, 90%. Não. Ou é 100% ou não é nada, não é? Inclusive em Filipenses capítulo 3 e versículo 7, mas ok, para mim era no passado, né? Saulo de Tarso, era lucro, eu considero lixo, perda por causa de Cristo. Ele quer tudo. E Paulo deu tudo, não é? Se não arrepender e obedecer, o que deve esperar? O resultado, no dia do juízo, Deus vai chamar seu nome. Deve esperar o quê? Se não, de verdade, se arrependeu. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo. Veja o que a Bíblia diz. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho. Obedecer ao Evangelho? Eu pensei que o Evangelho era só para ser aceito, crido, acreditado. Não. Nunca foi isso. Desculpa. Nunca foi isso. A Bíblia diz que nós temos que obedecer ao Evangelho de Nosso Senhor, não apenas aceitá-lo, não apenas crer, aceitar alguma coisa na mente, não. Pois é necessário obedecer ao Evangelho, não é? O Evangelho, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 3, o Evangelho é isso. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus foi sepultado. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Como podemos obedecer o Evangelho? Nós morremos ao pecado. Romanos 6, 1 a 3, 1 a 4. Nós morremos ao pecado. Arrependimento. Nós somos sepultados com Jesus no batismo. Nós ressuscitamos, subimos da água do batismo, do nosso túmulo de água. Ressuscitados. Nova criatura. Nascem de novo da água e do Espírito. Arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nascer de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Já não tem mais coisas velhas. Agora só tem as coisas novas, né? Em
Cristo. Boas notícias. Muito boas notícias. O Evangelho. Quando nós nos arrependemos, morremos ao pecado. Quando nós somos sepultados com Cristo no batismo. Romanos, capítulo 6, 1 a 4, 1 a 6. Esse contexto todo. Obedecer ao Evangelho, não é? Estes que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Eterna destruição. Às vezes falamos morte eterna, morte eterna. Só que o problema é que espíritos, almas, não morrem. São imortais, não morrem. Mata e nunca chega a morrer. É por isso que é destruição eterna, não é aniquilação eterna, para não existir mais. Pelo contrário, não paramos de existir. Nem podemos. Eterna destruição, banidos da face do Senhor e a glória do seu poder. Uau! Essa passagem é muito. Lucas 3, 10 a 14, João Batista. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que haveremos depois de fazer? Perguntando a João Batista, pois eles queriam se arrepender com toda a sinceridade. Que faremos? Né? Como vamos mudar a nossa vida? Nos arrepender? Vamos mudar o quê? Vamos fazer o quê? Então João respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram alguns publicanos, né? Os pecadores, cobradores de impostos, né? Que nós devemos fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que estipulado? Não é? Respondeu eles, não, versículo 14, também aos soldados perguntaram: que faremos? E ele respondeu: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com seu salário. Agora, eu quero saber o que João Batista diria para você se ele tivesse aqui e nós, como todos estes, perguntaram: o que faremos? João Batista diria o que mesmo? Eu não sei o que você precisa eliminar da sua vida. Eu sei que alguns têm a mania de mentir. Isso é inaceitável, como nós vimos. O lugar dos mentirosos é no lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 8. Mentirosos. Talvez você precisa tirar a mentira ou a linguagem obscena, ou talvez a desonestidade, algum tipo de impureza sexual, ou a própria imoralidade sexual. Talvez você precisa se arrepender hoje de maledicência, defamação, fofoca. Quem fala mal dos outros, isso é pecado, como nós estudamos. É pecado. E quem continua na prática de maledicência, fofoca, defamação, não irá para os céus. Arrependem-se. Diz a Bíblia, ok? Não é a minha opinião. Isso foi naquela lição sobre o pecado e o seu resultado.
Pense bem se João Batista chegasse, o que ele diria para você? Estamos lembrados daquela passagem em Éfeso, quando Paulo, em Atos 19, 17 a 20, ele chegou este fato, sobre esse milagre de expulsar um espírito mau de uma escrava. Chegou este fato ao conhecimento de todos os judeus, como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus cresceu muito. Engrandecido, não é? Imagina se o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido na sua cidade, no seu povoado, não é? Muitos dos que creram vieram confessando os seus pecados. Uau, não é? Confessando os seus pecados, isso é uma parte de arrependimento. Eu não estou dizendo, se você não confessa publicamente seus pecados, você não será salvo. Isso não está na Bíblia. Ok? É necessário confessar nossos pecados a Deus. Por favor, confessa seus pecados uns aos outros. Tiago 5, versículo 16. Para não continuar, para vencer a tentação. Por favor, não fica dizendo que se você não confessar seus pecados publicamente, não será salvo. Não está na Bíblia isso. Nós temos que ter um coração humilde para poder confessar aos nossos irmãos também, às pessoas ao nosso redor, as pessoas contra quem pecamos, não é? É exatamente esses a quem precisamos confessar, se humilhar. Não pensa que você é isento. Todos nós já pecamos, não é? Muitos estavam confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras, pois muitos estavam praticando a magia negra e eles estavam, né, praticando esse espiritismo. Então, eles estavam denunciando e eles pegaram esses livros de magia com palavras secretas e tudo isso e queimando. Uau, esses livros valiam muito, eles podiam vender e ficar rico, não é? Ficar rico mesmo. E eles tomaram a decisão, em vez de vender, queimaram publicamente para todo mundo saber. Eu pequei, estão confessando, eu pequei. Eu venho praticando, né, magia negra. Nós temos que admitir, todos nós temos pecados também, né? Eles calculavam o valor desses livros e observaram que valia em torno de 50 mil denários, ou seja, 50 mil dias de trabalho, aquele trabalho duro, não é? Trabalho braçal. Muito, muito dinheiro. Quantos anos de salário valiam estes livros? Anos e anos e anos e... Eu não sei quanto seria, quantos meticais seria 50 mil dias de trabalho para você. É muito. Queimaram publicamente. A palavra
do Senhor crescia e prevalecia poderosamente naquela cidade, não é? Incrível o resultado. Você precisa queimar também. Eu não sei o que é que você precisa queimar. Você sabe. Pode ser que só você e Deus é quem sabe. Mas, sem dúvida, todos nós temos as nossas fraquezas, coisas da nossa vida secreta. Deus está nos implorando hoje para você pegar as coisas pecaminosas e queimar hoje. Não necessariamente, né, fisicamente queimar, jogar fora, denunciar-se publicamente, se arrepender. Estamos falando sobre arrependimento de verdade. Você está lembrado em Lucas 19, aquele baixinho, né? que chamado Zaqueu, né? Jesus chegou e ele estava no pé de árvore, e Jesus disse: hoje vou jantar na sua casa. Ele fez uma banquete grande, e durante esse banquete, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu tiver defraudado qualquer pessoa, eu vou pagar 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, não é? Ainda era o Velho Testamento, não é? Ele ainda disse, pois este homem era filho de Abraão também, ele era judeu também, né? Pois o filho de Deus, Jesus, veio buscar e salvar os perdidos, como este homem. Nós conhecemos em Lucas capítulo 15, versículos 1 a 7, que havia um pastor com 100 ovelhas, um só se perdeu, e o pastor saiu procurando aquele perdido até encontrá-lo. Marno 15 mafoto kutiari. Quinze medigares. Ele ficou tão alegre que achou finalmente a sua ovelha perdida. E ele foi para casa fazer uma festa grande com seus amigos, dizendo: eu achei a minha ovelha perdida. Ovelha. Deixou os 99. Eu lhes digo, Jesus diz, também no céu haverá maior júbilo com pecador que se arrepende do que com 99 que pensa que não precisa se arrepender. Pensa que não precisa. Mas o ponto é que grande alegria que dá a Deus. Nós chegamos em capítulo 15, versículos 11 a 24, dizendo, havia um homem que tinha 2 filhos.
O filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha herança adiantado. Eu não suporto mais ficar aqui nesta fazenda trabalhando como um escravo. Eu não suporto mais. Ele odiava seu pai, detestava, e não sabemos por quê, mas o pai dividiu naquele ponto a herança entre os seus dois filhos. O filho mais jovem, depois de poucos dias, se aprontou e foi embora. Longe, longe, longe do pai. Ele odiava seu pai, seus mandamentos, só para tirar a minha diversão da minha vida. Eu não suporto mais. E foi embora, como se fosse cuspindo no rosto do pai. E foi longe, para uma terra distante, não o próximo povoado, não o próximo país, um país distante. Ele queria ficar longe, longe, longe do pai, como nós secretamente queremos ficar longe de Deus, como se fosse cuspindo no rosto de Deus, completamente ingrato por tudo que somos e tudo que temos. Não entendemos por que ele dá bênçãos sobre os bons e sobre os maus, mas ele faz. E lá ele desperdiçou tudo. Desperdiçou toda essa herança em viver a vida selvagem, cheio de pecado, com seus amigos e amigas, prostitutas, bebendo e ficando bêbado, e com o tempo gastou tudo. E já não tinha mais nada. E por acaso, naquele mesmo tempo, houve uma seca brava. E ele não tinha nada, e ninguém lhe dava nada. Ele começou a passar necessidade, ele não tinha nada. Estava morrendo de fome, literalmente morrendo de fome. E depois de tempo, ele conseguiu achar uma pessoa que o deixava ir no campo dos porcos para alimentar os porcos, tirando aqueles, como é que chama, aqueles vagem nas árvores para dar aos porcos. Não era comida nem para porco, certamente não para homem, mas ele estava morrendo de fome, ele estava querendo encher a sua barriga dessas, eu não sei nem o que era, não era comível, mas ele estava morrendo de fome, e ele, sentado lá no lamaçal do pecado, o lamaçal dos porcos, fezes dos porcos. Você sabe como é que o porco é, não é? Sujo, sujo, sujo. Ixi. Todo sujo, morrendo de fome. Ele sentou naquela lama e começou a pensar, lembrar. Até os peões, os trabalhadores de meu pai têm mais comida do que podem comer, mais do que o necessário. E eu, aqui, estou morrendo de fome. Mas caindo em si, tomou uma decisão. Arrependimento é uma
decisão, muito sério. E se humilhando, embora antes, né, era muito orgulhoso, se humilhando ao ponto de perceber. Ele preparou na sua mente o seu sermão que ia falar. Eu estou aqui morrendo de fome, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou levantar, eu vou de volta para meu pai. E eu vou dizer para meu pai: Pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Me perdoe. Eu não sou digno, merecedor. Eu não sou merecedor de ser seu filho. Digno. Salário justo. Eu não mereço ser filho. Eu já recebi a herança adiantado e já desperdicei tudo. Eu não mereço ser seu filho. Eu nem estou pedindo. Eu estou apenas implorando um trabalho para sobreviver. Era uma decisão firme. Ele levantou. Ele não tinha nada. Ele levantou e começou a viajar. Não estava perto. Longe, longe, longe. Levou muitas semanas, muitos meses. Estava numa terra distante. A volta, por isso, foi muito difícil. Muitos de nós nos viciamos em pecado. Ficamos longe, longe de Deus espiritualmente. Por isso a volta é mais difícil. Nós que criamos essa distância, não Deus. E ele, por este caminho, dia após dia, tentando comer alguma coisa, tentando beber água um pouco, pelo menos, e sobreviver, até chegou na sua vila. Seu coração batendo 1000 por hora. O que meu pai vai fazer? Eu sei o que eu mereço. Chegando lá depois da cidade, onde ele viu o portão da entrada da fazenda, seu coração estava batendo. Chegou ao portão. Abriu o portão e entrou. E lá, longe a casa, e viu seu pai. E interessante, ao mesmo momento, o pai ouviu. Ele estava lá olhando, esperando, e ele está esperando agora mesmo. Esperando você chegar. Deus está, neste momento, esperando. Diz, o pai de longe ouviu e desceu correndo. Primeira vez, única vez que nós vemos na Bíblia Deus correndo. O abraçou e beijou, e o filho começou a dizer: Pai, eu pequei contra o Senhor e diante de ti. Eu não mereço mais ser chamado seu filho. E o pai interrompeu e falou para o servo ali ao lado, dizendo: vá para casa, prepare o melhor, vamos fazer uma festa grande, pois este meu filho voltou. Ele não merece ser filho.
nós não merecemos ser filho. Nós já pecamos. Nós já fomos para a terra distante. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós já pecamos. Todos nós merecemos o salário do pecado, a morte. Todos nós merecemos. Mas veja, as boas notícias do arrependimento. Boas notícias que Deus nos dá. Todos nós já pecamos tanto, cheio de egoísmo, cheio de pecado. E o próprio Jesus diz, venha para mim, todos vocês que estão sobrecarregados com vergonha, culpa, medo, cheio de pecado. Eu vou te aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo. Aprende de mim, porque eu sou humilde de coração e você vai achar descanso para a sua alma abatida. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do pecado e da lei não é nada fácil. Mas de Jesus é bonito demais. Neste momento, Deus está olhando. Quando meu filho vai voltar? Você sabe quem é aquele filho, não é? É você. Eu. Aquele indivíduo. Aquela ovelha só. Não é? Implorando, quando é que meu filho vai voltar? Ele ansiosamente está esperando a sua chegada. O martelo do juiz bate, a sentença é morte. Não é? Mas em João, 1 João, diz que os que nós estamos em Cristo, o nosso advogado diz, eu morro no lugar dele. Que boas notícias. Que boas notícias. Isaías 53, ele tira de nós os nossos pecados e coloca em Jesus. Não é? O sofrimento que caiu em Jesus é pelos nossos pecados. Ele nunca pecou, não é? Ele está disposto a assumir a punição que cai sobre eu, você. Fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade. Tirou nossos pecados e põe em Jesus. E, segundo Coríntios capítulo 5, 18 a 21, ele pega a sua inocência, a sua justiça e põe em nós. Isso é o que acontece em nosso batismo. Tira nossos pecados, coloca em Jesus. Pega a inocência de Jesus, a perfeição, a justiça, como se nunca pecasse nenhuma vez. E coloca em nós, não é? Nossa netinha, completamente inocente. Os que estão em Cristo é nova criatura. Nova.
renascer. Inocente. Nascer de novo da água e do Espírito. Eu gosto demais dessa profecia sobre a nova aliança, o que vai ser diferente do Novo Testamento. Citando Jeremias 31, versículos 31 a 34, em Hebreus, capítulo 8, versículo 2, diz, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, não dar ao pecador o que ele merece receber. Misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, amém. Isso é boas notícias. Amém? Salmos 103. Como é longe de nós, ele tira nossos pecados. Como o céu dista da terra, é longe, não é? 1 Coríntios 6, 9 a 11, nós, no nosso passado, éramos pecadores, mas Cristo, não é? Nos justificou, nos santificou. Não somos como antigamente. Não vivemos como, não pensamos como antigamente. Nós somos uma nova criatura. Deus diz em Isaías 1:18, vamos raciocinar juntos. Embora seus pecados eram como manchas de sangue para mim, eu vou fazer como neve, branco como neve, não é? Jesus perdoou o ladrão da cruz. Hoje vai estar comigo no paraíso. Aquela mulher apanhada em flagrante adultério a defendeu, perdoou. Vá e não peca mais. Defendeu a pecadora. Talvez você é uma pecadora. Ele completamente perdoou aquele terrorista dos cristãos, Saulo de Tarso, não é? Que se tornou apóstolo Paulo. Levante-se, porque demora, levante-se, recebe o batismo e lava seus pecados, não é? Ele disse, dos pecadores, eu sou o pior de todos. Mas veja, a graça de Cristo, e se a graça de Cristo pode salvar aquele Saulo de Tarso, será que não pode perdoar você e eu? Hã? Vai chegar o dia do juízo. Você, pessoalmente, vai chegar a sua vez perante o trono do juízo. Ele vai chamar seu nome. Aquele nome que está no seu BI. O que ele vai dizer? Que você crê? Que você se arrependeu? Ele vai dizer que agora, em Cristo, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso? Eu espero que sim. Aquela mulher pecadora, mulher da rua, nem sabemos o nome dela, cheio de arrependimento. Jesus completamente perdoou. Veja o arrependimento, o espírito humilde dela, não é? Ele pode perdoar qualquer pecado. Nós temos um juiz, nós que estamos em Cristo temos um juiz. Se por acaso pecamos,
Nós temos alguém para nos perdoar. Eis que ele está na porta do seu coração batendo. Alô? Tem alguém aí? Neste momento, ele está batendo na porta do seu coração. O que você vai fazer? Nada. Não vai mudar nada. É isso? Vai se arrepender? Vai se humilhar? Admitir? Tomar uma decisão lá no campo dos porcos? Eu não vou viver mais assim. Porta do seu coração. Eu imploro que deixa ele entrar. Obedeça os mandamentos de Jesus. Luizinho, você pode orar? Deus poderoso, te louvamos e agradecemos tanto. Nós não merecemos nada, nada de bom que vem do Senhor, pois nós somos pecadores. E estamos aqui implorando, por favor, ajude-nos a ter corações humildes, confessar, admitir ao Senhor e às pessoas contra quem nós já pecamos. Por favor, Pai, ajude-nos a nos arrepender de verdade. Ajude-nos a crer de verdade e saber o que é crer. Não apenas alguma coisa que acontece em nossas mentes, mas obediência também. Nos perdoe, nós imploramos. Abençoe ricamente as nossas famílias. Imploramos perdão pelo nosso egoísmo. Pai, reconhecemos que compareceremos perante seu trono um dia e o Senhor vai chamar o nosso nome. Por isso nós imploramos, por favor, Pai, ajude-nos a nos arrepender de verdade, para abençoar a nossa própria vida, a nossa direção à salvação. Imploramos que sejamos completamente sinceros. Imploramos isso no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.